Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, onde buscamos entender a psicologia por trás dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e das nossas relações. Hoje vamos falar sobre um comportamento que influencia diretamente a forma como as pessoas enxergam você, como ser respeitado sem precisar agradar ninguém. Muitas pessoas passam anos tentando conquistar aprovação, evitando conflitos, dizendo sim quando gostariam de dizer não e colocando as necessidades dos outros acima das próprias. Mas, com o tempo, esse padrão pode gerar algo silencioso, perda de respeito, desgaste emocional e a sensação de que você está sempre tentando provar o seu valor. Neste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas enquanto outras, mesmo sendo gentis e prestativas, acabam sendo ignoradas ou desvalorizadas. Vamos explorar os mecanismos psicológicos por trás da necessidade de agradar, os sinais que mostram quando você está ultrapassando seus próprios limites e quais mudanças comportamentais podem fortalecer sua autoestima e sua presença nas relações. Porque ser respeitado não significa ser uma pessoa fria, distante ou indiferente. Significa compreender seu próprio valor, estabelecer limites saudáveis e agir de uma maneira que transmite segurança emocional. A psicologia mostra que o respeito não nasce da tentativa constante de agradar, mas da forma como você se posiciona diante de si mesmo e das outras pessoas. Durante este vídeo, você descobrirá os padrões mentais que fazem muitas pessoas buscarem aprovação excessiva e entenderá como pequenas mudanças na maneira de pensar e agir podem transformar completamente a forma como você é percebido. Portanto, permaneça até o final, porque a última reflexão pode revelar um comportamento que muitas pessoas repetem todos os dias sem perceber que pode estar impedindo que elas sejam verdadeiramente respeitadas. Você já teve a sensação de que está sempre tentando ser uma pessoa agradável, mas mesmo assim parece que ninguém realmente reconhece o seu valor? Talvez você seja aquela pessoa que pensa 2 vezes antes de responder uma mensagem para não parecer rude, que evita discordar para não criar conflitos ou que aceita situações desconfortáveis apenas para manter uma boa imagem diante dos outros. E o mais curioso é que, muitas vezes, quanto mais você tenta ser aceito, mais começa a sentir que está perdendo espaço e sendo menos respeitado. Se isso acontece com você, fique até o final deste vídeo, porque vamos entender o que está por trás desse comportamento e como a sua própria mente pode estar criando um padrão que faz você buscar aprovação constantemente sem perceber. A verdade é que muitas pessoas confundem ser uma boa pessoa com estar sempre disponível. Elas acreditam que, para serem valorizadas, precisam agradar, ajudar, concordar e evitar qualquer atitude que possa decepcionar alguém. O problema é que, com o tempo, esse comportamento pode enviar uma mensagem diferente para as pessoas ao redor, a de que seus limites podem ser ultrapassados. Imagine alguém que sempre aceita mudar seus planos para atender os outros, mesmo quando está cansado. No começo, essa pessoa parece extremamente gentil e prestativa. Mas depois de um tempo, as pessoas podem simplesmente se acostumar com essa disponibilidade e deixar de enxergar o esforço que existe por trás dela. Não porque elas necessariamente sejam más, mas porque o nosso cérebro tende a valorizar aquilo que possui limites e presença. Muitas vezes, a falta de respeito não começa quando alguém te desvaloriza. Ela começa antes, no momento em que você deixa de demonstrar para si mesmo que suas próprias necessidades também importam. E esse é um dos pontos mais difíceis de perceber, porque por fora parece apenas educação, empatia ou vontade de manter a paz. Mas por dentro pode existir algo mais profundo, o medo de ser rejeitado, a necessidade de aprovação e a crença silenciosa de que, se você não agradar, poderá perder pessoas importantes. E é exatamente nesse conflito interno que muitas pessoas passam anos presas, tentando conquistar respeito através de atitudes que, sem perceber, acabam diminuindo sua própria presença. O que acontece dentro da mente nesse momento revela um padrão psicológico que influencia diretamente seus relacionamentos e a forma como os outros enxergam você.
O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, a falta de respeito que elas sentem nas relações não acontece por causa de algo que os outros fazem primeiro. Em muitos casos, ela começa em pequenos comportamentos automáticos que a própria pessoa repete todos os dias sem perceber. E o mais surpreendente é que esses comportamentos geralmente nasceram de uma tentativa de se proteger, não de se prejudicar. A mente humana busca segurança o tempo inteiro. Quando alguém tem medo de ser rejeitado, criticado ou abandonado, o cérebro tenta encontrar maneiras de evitar essas situações. Uma dessas maneiras é tentar controlar a percepção que os outros têm sobre você. É quando surge aquele pensamento: preciso escolher melhor minhas palavras, não posso contrariar essa pessoa, é melhor deixar para lá, não quero que pensem mal de mim. No início, isso parece apenas cuidado e educação. Mas, aos poucos, pode se transformar em um padrão onde você começa a colocar a opinião dos outros acima da sua própria. E existe um detalhe importante: as pessoas ao seu redor percebem muito mais do que você imagina. Elas percebem quando alguém tem dificuldade de impor limites, quando alguém muda de opinião apenas para evitar conflitos ou quando alguém está sempre tentando conquistar aprovação. Pense em uma situação comum. Uma pessoa no trabalho recebe uma tarefa extra mesmo estando sobrecarregada. Ela queria dizer não, mas responde: tudo bem, eu faço. Naquele momento, ela sente um pequeno alívio porque evitou uma possível desaprovação. Porém, com o tempo, esse comportamento ensina ao ambiente que ela sempre estará disponível. O problema não é ajudar ou ser gentil. O problema acontece quando a sua gentileza vem acompanhada do abandono das suas próprias necessidades. Porque, sem perceber, você começa a transmitir uma mensagem de insegurança, como se o seu valor dependesse da aceitação dos outros. E esse é um dos maiores conflitos psicológicos. A pessoa tenta ser querida por todos, mas acaba deixando de demonstrar quem realmente é. Ela constrói uma versão adaptada de si mesma para cada ambiente, até chegar ao ponto de não saber mais se está sendo autêntica ou apenas tentando evitar rejeições. Mas existe uma mudança de percepção que transforma completamente essa dinâmica. O respeito não nasce quando você consegue convencer todas as pessoas a gostarem de você. Ele começa quando você entende porque sua mente busca aprovação e aprende a agir sem deixar que o medo conduza suas escolhas. E essa diferença muda completamente a forma como você se posiciona nas relações. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem ser respeitadas naturalmente em qualquer ambiente, enquanto outras sentem que precisam se esforçar o tempo inteiro para serem notadas. Muitas vezes, a diferença não está em quem fala mais alto, quem tem mais conhecimento ou quem tenta chamar mais atenção. A diferença está nos sinais emocionais que cada pessoa transmite sem perceber. A forma como você se posiciona, reage e estabelece limites comunica algo antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Quando alguém está sempre buscando aprovação, muda constantemente sua opinião para agradar ou demonstra medo de desagradar. Essa mensagem pode ser percebida nas pequenas atitudes do dia a dia. O tom de voz fica mais inseguro, as respostas se tornam mais cuidadosas do que naturais e até as decisões passam a depender da reação das outras pessoas. O mais curioso é que muitas pessoas não percebem essa mudança acontecendo. Elas continuam acreditando que estão apenas sendo educadas, compreensivas ou evitando problemas. Porém, aos poucos, esse comportamento pode afetar a maneira como são tratadas nos relacionamentos, no trabalho e até dentro da própria família. Imagine alguém que sempre aceita brincadeiras que incomodam, mesmo quando se sente desrespeitado. No começo, as pessoas podem interpretar isso como uma característica tranquila. Mas, com o tempo, algumas começam a ultrapassar limites porque nunca encontraram uma barreira clara. Não é que essa pessoa tenha menos valor. O problema é que ela não está mostrando de forma consistente onde esse valor começa e termina. A confiança que os outros depositam em alguém está muito ligada à coerência. Pessoas que demonstram segurança emocional não são aquelas que nunca erram ou nunca se preocupam com a opinião alheia. Elas também sentem medo, insegurança e dúvidas. A diferença é que elas não deixam esses sentimentos decidirem tudo por elas. Quando você começa a agir sempre tentando evitar uma reação negativa, sua presença vai ficando menor. Você entra em uma conversa já pensando no que os outros vão achar, participa de uma reunião segurando suas ideias e, em alguns casos, aceita situações que ferem seus próprios princípios apenas para manter uma imagem positiva. E existe uma consequência ainda mais profunda. Quando você passa muito tempo tentando ser aceito, pode começar a perder a conexão com aquilo que realmente pensa e deseja.
A busca constante por aprovação cria uma distância entre quem você é por dentro e a pessoa que você mostra para o mundo. Mas entender esse processo muda a forma como você enxerga seus próprios comportamentos. Porque o respeito não depende de ser perfeito, nem de agradar todos ao redor. Ele está ligado à capacidade de demonstrar clareza, equilíbrio e segurança nas próprias escolhas. E quando essa mudança começa internamente, ela naturalmente transforma a maneira como as pessoas respondem à sua presença. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele reage também ao significado que aprendeu a dar para determinadas situações ao longo da vida. E esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas continuam repetindo os mesmos padrões de comportamento, mesmo sabendo racionalmente que aquilo está prejudicando suas relações. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de simplesmente reagir a eles, algo importante começa a mudar dentro da sua mente. Você deixa de ser alguém controlado automaticamente pelo medo de rejeição, pela necessidade de aprovação ou pela preocupação constante com a opinião dos outros. Isso não significa que você nunca mais vai se importar com ninguém ou que precisa se tornar uma pessoa fria. Significa apenas que você começa a entender que existe uma diferença entre considerar os outros e abandonar a si mesmo. Muitas pessoas passam a vida tentando descobrir como fazer todos gostarem delas, mas poucas param para perguntar: por que eu sinto que preciso tanto da aprovação das pessoas? Essa pergunta muda completamente a forma como você enxerga seus próprios comportamentos. Quando alguém percebe que está sempre tentando agradar, a primeira mudança não acontece nas atitudes externas. Ela acontece na interpretação que essa pessoa faz das situações. Uma crítica deixa de ser automaticamente uma ameaça. Um conflito deixa de significar que tudo acabou. Uma pessoa não responder da maneira esperada deixa de ser vista como uma prova de que você não é importante. A mente começa a criar novas possibilidades de interpretação. Antes, talvez você pensasse: se essa pessoa ficou chateada comigo, significa que eu fiz algo errado. Agora, começa a surgir uma nova percepção. Eu posso respeitar o sentimento dessa pessoa sem assumir responsabilidade por tudo que ela sente. Essa pequena mudança interna altera completamente a maneira como você se posiciona. É importante entender que isso não acontece de um dia para o outro. Padrões emocionais construídos durante anos não desaparecem simplesmente porque você descobriu a origem deles. Existe um processo de perceber, questionar e escolher respostas diferentes em situações que antes ativavam os mesmos comportamentos. É como alguém que sempre andou por um caminho conhecido. Mesmo quando esse caminho causa desconforto, a mente continua escolhendo ele porque parece familiar. Criar uma nova forma de agir exige consciência e repetição. Ser respeitado sem precisar agradar ninguém não significa ignorar os sentimentos das outras pessoas. Significa parar de negociar constantemente sua própria identidade para receber aceitação. Uma pessoa segura emocionalmente também se importa, também escuta e também reconhece seus erros. A diferença é que ela não depende da aprovação externa para saber o próprio valor. E talvez a maior mudança aconteça quando você percebe que o respeito que procura nas outras pessoas começa pela maneira como você trata a si mesmo. Quando você estabelece limites, expressa suas opiniões com equilíbrio e deixa de agir apenas pelo medo de perder alguém, sua presença muda. As pessoas começam a perceber uma diferença que não está apenas nas suas palavras, mas na energia das suas atitudes. Porque, no final, o verdadeiro respeito não vem de tentar convencer alguém da sua importância. Ele nasce quando você deixa de esconder quem é para ser aceito. Se você percebe que continua repetindo os mesmos padrões, reagindo de formas que nem sempre entende ou carregando sentimentos que parecem difíceis de explicar, talvez esteja faltando uma coisa essencial: compreender melhor o funcionamento da sua própria mente. Muitas pessoas passam anos tentando mudar comportamentos, melhorar relacionamentos e controlar emoções, mas sem entender as raízes profundas que influenciam suas escolhas, medos e atitudes. Foi pensando nisso que surgiu o Bom Dia Café, Ponto com Terapia, um material criado para quem deseja mergulhar no autoconhecimento de uma forma profunda, prática e acessível. Nele, você encontra reflexões baseadas em conceitos da psicoterapia, psicanálise e filosofia, explorando temas como inconsciente, arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e os padrões emocionais que influenciam sua vida. O conteúdo também conecta ideias importantes de grandes pensadores como Carl Jung, Freud, Lacan e Winnicott,
além de trazer reflexões da filosofia oriental, incluindo princípios do taoísmo, para ajudar você a enxergar sua mente por novos ângulos. Não é sobre buscar respostas prontas ou soluções mágicas. É sobre desenvolver consciência, entender suas emoções e construir uma relação mais profunda consigo mesmo. Porque muitas mudanças começam no momento em que você finalmente entende aquilo que estava acontecendo dentro de você o tempo todo. O link está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai aprofundar ainda mais essa reflexão sobre os padrões invisíveis que influenciam sua vida. Talvez, depois de tudo que vimos até aqui, a pergunta mais importante não seja apenas como conquistar respeito das outras pessoas, mas entender qual relação você construiu consigo mesmo ao longo dos anos. Porque muitas vezes buscamos no mundo externo uma validação que nunca conseguimos oferecer internamente. A necessidade de agradar, o medo de decepcionar e a dificuldade de estabelecer limites não aparecem simplesmente do nada. Eles fazem parte de uma história emocional, de experiências, aprendizados e interpretações que foram construídas pouco a pouco dentro da nossa mente. E talvez seja isso que torna o comportamento humano tão complexo. Por fora, duas pessoas podem viver situações parecidas, mas por dentro, cada uma carrega uma maneira diferente de interpretar aquilo que acontece. Uma pessoa pode enxergar uma crítica como uma ameaça ao próprio valor. Outra pode enxergar como apenas uma informação. Uma pessoa pode sentir que dizer não significa perder alguém. Outra pode entender que relações saudáveis também existem quando há espaço para diferenças. No fim, o respeito não está apenas na forma como os outros respondem a você. Ele também está relacionado à imagem que você construiu sobre quem você acredita ser quando ninguém está observando. Porque a mente humana passa anos criando padrões para nos proteger, mas alguns desses padrões continuam funcionando mesmo quando a realidade já mudou. E talvez a maior descoberta seja perceber que, muitas vezes, não estamos apenas tentando conquistar o respeito das pessoas ao nosso redor. Estamos tentando recuperar uma parte de nós mesmos que, em algum momento, aprendeu que precisava se adaptar para ser aceita. A forma como você se posiciona no mundo começa muito antes das palavras que você escolhe. Ela começa na maneira silenciosa como você enxerga o próprio valor. E é nesse espaço interno, entre pensamentos, emoções e escolhas, que grande parte da nossa história é construída. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo fez sentido para você e que existe um interesse real em compreender melhor a mente humana e os próprios comportamentos. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, emoções, relacionamentos e comportamento humano. Também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e fazer parte dessa comunidade de pessoas que buscam entender mais sobre si mesmas e sobre as relações ao redor. Agora quero saber de você. Se você ficou até o final, comenta aqui embaixo a palavra respeito. Esse comentário mostra que você acompanhou toda essa reflexão e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam entender esses padrões. E continue explorando o canal. Assista ao vídeo que apareceu no card, porque ele complementa essa reflexão e pode trazer uma nova perspectiva sobre a sua mente e seus comportamentos. Você também pode conferir a nossa playlist completa sobre psicologia, emoções e desenvolvimento pessoal para continuar essa jornada de autoconhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.